Se nos deixa um resumo do capítulo 24, Alice diz a Sérgio que está ali para comprovar sua farsa e ressalta que ele lhe disse várias vezes que estava arrependido, mas continua sua relação com Julieta. Sérgio diz a Alice para discutirem esse assunto em casa e não na frente de uma companheira de trabalho. Julieta se sente ofendida por Sérgio se referir a ela desse modo. Alice diz que são companheiros de trabalho por tempo indeterminado, pois Sérgio a prometeu que iria demitir Julieta. Julieta confronta Sérgio e o pergunta se o que Alice diz é verdade. Sérgio promete que irá se explicar. Alice se senta na cama ao lado de Julieta e aguarda o esclarecimento do marido, que fica em silêncio, sem respostas. Alice conta a Julieta que Sérgio a presenteou com um carro último modelo. Julieta fica surpresa. Alice diz ao marido que ele é um idiota se achou que iria convencê-la com um presente tão caro e enfatiza que o marido a conhece bem pouco. Debochada, Julieta diz que não sabia que Sérgio presenteava com carros. Alice diz que há muitas coisas dele que elas não sabem e ressalta que seguiu sua intuição e foi comprovar o que pressentiu na noite anterior, quando Sérgio tentou beijá-la. Alice diz que Sérgio só ama a si mesmo e se diverte causando dor às mulheres. Julieta agradece a Alice por revelar quem é Sérgio na realidade. Alice diz que ao menos os três puderam falar com a verdade à frente. Alice diz que tem vergonha de Sérgio, se levanta e o pede para não a procurar mais. No caminho de volta para casa, Alice se lembra que quase chegou a acreditar no arrependimento de Sérgio. Nesse instante, ela recebe uma ligação de Martim e, com a voz embargada, Alice diz que precisa vê-lo. Julieta confronta Sérgio por ter mentido para as duas. Sérgio diz ser o único culpado por não ter assumido as coisas de frente. Julieta o questiona o que deveria ter assumido. Sérgio responde que deveria ter assumido que Alice foi sua esposa por 30 anos, mãe de seus filhos e seu apoio. Por outro lado, diz que Julieta foi a melhor coisa que o aconteceu e ressalta que ela é a paixão, a aventura, a vontade de viver, a emoção no sexo e ressalta que a mulher o devolveu à vida. Julieta lhe pergunta o que quer dizer. Sérgio a responde que assumir a verdade significa perder seus filhos e por esse medo não teve coragem de renunciar a Alice. Julieta diz que nunca deveria ter aceitado ser a amante e diz que se ele a amasse, gritaria para o mundo inteiro. Sérgio diz que isso é muito difícil para ele. Julieta diz que na verdade é bem cômodo para ele brincar com duas mulheres. Sérgio diz que nunca viu isso como uma brincadeira e ressalta que nunca quis causar dano a Julieta e a promete amor. Julieta diz que Sérgio a ama tanto que ofereceu o trabalho dela para Alice como prova de seu amor. Sérgio é dissimulado e diz que Alice implorou a demissão de Julieta, pois estava desesperado e ele teve que dizer que sim. Julieta o chama de patético. Sérgio é dissimulado e diz que Alice implorou a demissão de Julieta, pois estava desesperada e ele teve que dizer que sim. Julieta o chama de patético e diz que prefere viver sozinha a ter que se submeter a esse tipo de absurdo. Sérgio implora para que o perdoe e Julieta diz ter dignidade e o pede para que saia do quarto. Enigma, que na realidade é Miranda, tenta se desculpar por ter estragado o encontro de Diego com as garotas e pede para que não fiquem contra ele. Júlia diz para ele ter coragem de assumir que gosta de homem, em específico de Diego. Enigma fica surpreso. Paulo liga para Yara e a pergunta se está tudo bem. Yara diz que transferiu boa parte de seus bonsais e ressalta que voltará no dia seguinte para buscar o restante. Paulo suplica para que ela não volte e revela que apanhou na cadeia de alguns detentos por ela ter ido à sua casa. Yara diz que seguirá o seu conselho e não voltará mais. Paulo a orienta que deixe o caso e se afaste dele. Yara diz que isso é impossível, pois pensa nele o tempo todo. Nesse instante, Eva a surpreende e a pergunta com quem estava falando. Martim se encontra com Alice e os dois se abraçam. A mulher revela que é uma idiota por ter chegado a acreditar no arrependimento de Sérgio. Martim diz que Alice deveria se sentir orgulhosa por ter lutado pela família. O homem a convida para um café e ela aceita. Eva estranha o modo como Yara se referia ao seu cliente e diz que ela deveria se portar daquela forma com Moisés. Eva orienta a neta a não fazer o mesmo que Alice, que se descuidou de Sérgio e o entregou de bandeja para Julieta. Nesse instante, Miranda aparece correndo e sobe para o quarto. Yara presta seu apoio à irmã. Miranda revela que se apaixonou por um rapaz que agora odeia. Diego conta aos amigos que Enigma é gay e gosta dele. Diego diz que Enigma está proibido de falar com eles.
Martim diz a Julieta que a admira por ter enfrentado Sérgio. Martim a oferece um lenço para quando precisar chorar. Alice sorri e diz que Martim é um homem à moda antiga. Martim a pergunta o que fará agora e Alice o responde que pedirá o divórcio. Samuel e Fernanda estão felizes e o clima muda por completo quando Fernanda menciona seus ex-maridos. Samuel diz que os relacionamentos dela não deram certo por citá-los a todo instante. Fernanda diz que não pode negar que foi casada 3 vezes. A mulher ressalta que adora os homens. Samuel se demonstra desconfortável e Fernanda o pede para não a olhar assim e ressalta que machismo não combina com o século XXI. Samuel diz que deve ser por isso que ela gosta de Gonçalo. Fernanda o pede para deixar Gonçalo em paz. Samuel diz que está convencido de que ela e ele tiveram algo. Fernanda tenta desconversar, mas Samuel a pede para não mudar de assunto. Fernanda se levanta e o chama de chato. Samuel diz para não o tratar daquela maneira. Fernanda diz que se ele estiver incomodado, que vá embora. Samuel supõe que ela quer que ele vá para se encontrar com Gonçalo. Fernanda o enfrenta e diz que se estiver com vontade irá trazê-lo. Nesse instante, Samuel se afasta e lhe dá um soco no rosto, que a faz cair no chão. O homem sorri e vai embora. Fernanda fica assustada e com dor no rosto. Miranda revela a Yara que se passou por homem para se aproximar de Diego, o menino que ela gosta, e agora ele a odeia. Yara orienta a irmã que abra o coração para Diego e lhe conte a verdade. Martim pergunta a Alice se nesses 30 anos de casamento ela nunca pensou em se divorciar. Alice diz que foi criada à moda antiga e o divórcio não era uma opção. Além disso, diz que em sua idade é difícil recomeçar. Martim diz que não aceita o argumento da idade e ressalta que Alice é uma mulher jovem, bonita e inteligente e tem o direito de começar uma nova vida ao lado de um homem que queira bem. Alice diz para ele não se aproveitar da situação para se promover. Martim diz que não há candidato melhor que ele. Alice o agradece por tudo e Martim sorri. Sérgio encontra Lucas em sua sala, que pede para que ele escolha entre Alice e ele como diretores da fundação. Sérgio diz que está no seu pior momento e não pode tirá-la da fundação. Lucas ameaça contar a Alice que é filho dele. Sérgio lhe dá um soco e os dois começam a brigar. Tiago aparece e aparta a briga. Célia também presencia tudo. Na rua, Sérgio diz a Lucas que se ele contar algo a Alice, irá matá-lo. Lucas o pergunta se ele seria capaz de matar o próprio filho. Tiago fica chocado que Lucas é filho de Sérgio. Fernanda conta a Carlota que Samuel foi violento e lhe bateu. Carlota a orienta a denunciar Samuel e Fernanda diz ter medo. Fagundes diz a Carina que tem certeza que Paulo não é o assassino de Simão. Carina diz que há algo errado nessa história e lhe conta que Yara, a advogada de Paulo, foi amarrada e amordaçada para que não pudesse o defender. Fagundes pergunta a Carina se Mujica sabe disso. Carina diz que sim, mas ele está convicto de que Paulo é o assassino. Fagundes propõe a Carina que os dois trabalhem juntos nesse caso e de forma secreta. Martim presenteia a filha com um notebook novo. Carina aceita ajudar Fagundes a descobrir quem é o verdadeiro assassino de Simão, com a condição de que Martim não saiba de nada. Alice resolve presentear Gonçalo com o carro que Sérgio lhe deu. Ele e Yara ficam surpresos. Miranda resolve matar Enigma e se afastar do jogo. Encorajada por Carlota, Fernanda resolve denunciar Samuel e a pede para que acompanhe ao médico legista. Sérgio liga para Julieta, diz que está no cenário do programa e sente sua falta. Julieta o enfrenta e desliga o telefone. Lucas chora enquanto conta à mãe que Sérgio o ameaçou de morte. Prudência sai em defesa de Sérgio e Lucas se revolta. Sérgio recebe a visita de um advogado que diz não ter boas notícias. Alice reúne os filhos na sala e diz que pediu o divórcio a Sérgio.